Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo. E eu tenho falado a respeito dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. E nesse vídeo eu queria colocar algumas questões. Muitas pessoas podem se perguntar por que eu tenho gravado esses vídeos. Muitas pessoas podem dizer assim: será que é vingança? Será que o Bispo Alfredo está querendo se vingar porque foi humilhado? Será que existe algum interesse econômico por trás disso? Qual o motivo real de estar gravando esses vídeos? Qual a real intenção de gravarmos esses vídeos? Quero dizer para você que eu não tenho nenhum prazer em gravar esses vídeos. Não me sinto alegre em relatar tudo que tenho relatado. E digo, não faço por vingança. Não o faço em busca de alguma vantagem econômica, porque não existe nenhuma vantagem econômica nisso. Pelo contrário, não faço para denegrir a imagem de ninguém, mas o faço por questão de consciência. Talvez poderia eu ter feito o seguinte: entregar tudo nas mãos de Deus e que Deus então fizesse o que achava ou que acha melhor fazer. Entregar nas mãos de Deus, cuidar da minha salvação, cuidar da minha família. Mas será que a minha consciência me deixaria em paz, seguir o meu caminho em paz, sem que eu revelasse tudo aquilo que sei, tudo aquilo que descobri e tudo aquilo que tenho tomado conhecimento? Não, a minha consciência não me deixaria em paz. Então eu gravo esses vídeos por causa da minha consciência, em repor a verdade. E nesse vídeo de hoje, eu queria relatar uma conversa que eu tive e eu tenho mantido com um ex-pastor e gostaria de passar isso para você. Eu vou ler esse relato, essa conversa que eu tive com ele. Não vou citar o nome dele, porque ele pediu para que não citasse ainda o nome dele. Boa noite, Bispo Alfredo. Talvez não se lembre de mim, mas trabalhamos juntos em Portugal. Eu era regional, depois fui estadual em Vila Nova de Gaia e Santarém e etc. Fui levantado pelo bispo falecido, Renato Maduro. Entrei na obra em 1999. Fui indicado pelo pastor Marcos Mesquita. Fiquei na obra durante 13 anos como pastor. Já entrei casado com uma filha de 3 anos. Quando entrei, fui forçado pelo pastor, pois eu era obreiro, não queria ser pastor, mas ele insistiu e disse que eu tinha que fazer a obra. Fui levantado obreiro no Brasil, mas fui para Portugal trabalhar e lá fui chamado para ser auxiliar.
Não queria, mas me apresentaram tantas coisas que eu não poderia ficar sendo obreiro, pois tinha chamado para a obra. Então, iludido, aceitei. Quando entrei, dei tudo o que tinha guardado em dinheiro. Na época, me lembro que foi no Porto, no Vale Formoso. Então comecei a auxiliar, e quando cresci uma reunião, me deram uma igreja em Bragança, igreja com 15 pessoas. Lá passei fome, não fosse a minha família me ajudar. Aí veio a primeira fogueira santa de Israel. O mês da igreja era de 600 euros. Mas naquele mês, uma mulher deu 80 mil euros. Então fui colocada em uma igreja com mais de 200 pessoas e até ganhei um prêmio, porque arrebentei. Para mim, eu me sentia feliz, porque achava que era Deus abençoando. Então o Senhor veio para Portugal e me chamou e me deu uma região, porque eu só vinha crescendo a igreja por onde passava. O Senhor também visava oferta nessa época. Era como os outros. Seja sincero e fale isso. Então fui crescendo e o Senhor foi me dando igrejas maiores e me deu um estado, o de Vila Nova de Gaia, onde fui desenvolvendo o trabalho. Mas daí já não fazia obra para ganhar almas, mas sim para alcançar status. Queria ser bispo. Quando entrei na obra, ele vai entrar agora num outro assunto, e eu queria dizer para as pessoas que eu não me eximo disso, porque quando nós estávamos lá, também tínhamos esse pensamento. O pensamento financeiro, o pensamento econômico, e dependendo do crescimento econômico do pastor, é que o pastor era ou não promovido. Isso é verdade, ele está falando realmente a verdade. Aí ele diz assim, quando entrei na obra, eu não bebia, nem fumava, mas dentro da obra eu conheci pastores e bispos que me apresentaram o vício da bebida. Então comecei a beber. No começo achei estranho, mas como era bispo, achei normal. E vi bispos e pastores tão bêbados que não podia ir embora para casa. Eu bebia tanto que minha esposa tinha que dirigir o carro. E vi bispos que ficaram tão bêbados que outros pastores tinham que levá-los embora. E eram bispos da alta. E sinto muito, até o Senhor ficou bêbado na minha frente várias vezes, se lembra? Já que o Senhor quer falar a verdade, então fale. Pois bem, cresci na obra, não pelas almas, mas sim pela oferta, que eu tirava do povo no meio dos pastores. E eu era conhecido porque sempre dobrava a oferta e a fogueira santa. Então ele fala aqui da bebida, também não está errado. Também é verdade o que ele fala. Passei por quase todas as igrejas e regiões de Portugal, mas com o tempo estava tão acostumado a tirar dinheiro do povo que perdi a visão de ganhar almas. O Senhor mesmo me incentivava a crescer na oferta. Somente fale isso. Também, eu cheguei a assumir as maiores regiões de Portugal, a pedido do Senhor, e cada vez mais afundando na bebida, com bispo e pastores, e vendo cada dia mais coisas erradas, adultério e roubo, mas ficava quieto, pois tinha medo de falar e ser punido.
Teve dias que vi bispo beber antes de fazer a reunião de domingo de manhã. E ele falava que era para entrar com a cara de leão. Eu mesmo até fiz isso. Bebi antes de fazer uma reunião. Eu sabia que muitos estavam se prostituindo e bebendo na obra, mas tinha medo, porque havia uma panela. O Senhor sabe disso, pois o Senhor era líder na época. Fale isso também. Um dia bebi demais, e um pastor me relatou ao Senhor, e o Senhor me chamou e me puniu por isso. Então perdi tudo, a região, e fui ser faxineiro. A pedido do Senhor, fui para Chelas. E lá o Senhor e todos os pastores me humilhavam, todos os dias. Fale isso também. O Senhor até me chamou de Zé Ruela e Zé Mané, um homem que serviu durante anos, mas tudo bem, eu estava errado. Mas o Senhor não tinha esse direito. Então voltei a assumir a menor igreja do país, porque o Senhor me castigou. Mas foi o Senhor que me consagrou em Chelas, pastor consagrado. Então o Senhor foi embora e veio o Júlio. Então, antes de eu continuar o relato aqui dele, eu queria aproveitar esse vídeo para dizer para você, pastor, ou ex-pastor, obreiro ou ex-obreiro, que você me perdoe se em algum momento eu, estando na instituição Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenha lhe humilhado, eu tenha lhe ofendido, eu tenha lhe tirado da obra de forma injusta, eu tenha feito alguma coisa contra você. Me perdoe, eu peço de todo o coração, porque nesses 30 anos, mais de 30 anos, com certeza devo ter cometido injustiças, com certeza devo ter falhado, e muito. Então eu gostaria que você me perdoasse. Agora, pelo menos eu estou aqui pedindo perdão, e isso eu faço por causa da minha consciência. Da minha consciência. Então, ele continuou em Portugal, eu saí de Portugal em 2009. E ele diz, veio o Júlio Freitas. No início pensei, agora vai mudar tudo. Mas então foi ainda pior, pois ele te odiava e começou a caçar a todos os que o Senhor havia constituído. Tirou todos os seus postos de regionais. Começou um caos ainda pior. Nossa, nem sei como explicar. Era só humilhação e desprezo. Nunca imaginávamos aquilo. Teve tempo que pastores se reuniram a mandar e-mails, e-mails para o Bispo Macedo, cartas para o Bispo Macedo, explicando o que estava acontecendo. Mas nada foi feito durante anos. Parecia que ele não lia as cartas e os e-mails. Era só humilhações e desprezo. Até que um dia estava auxiliando um pastor que era amigo do Júlio Freitas e protegido dele. E não nos demos bem. E ele me delatou ao Júlio Freitas. Então fui levado para Chelas e lá fiquei durante meses, lavando o banheiro e limpando o chão. Ninguém podia falar comigo, pois eu estava queimado, era perturbado. E a minha ajuda de custo foi reduzida à metade. Então tive que mandar minha filha de volta ao Brasil para a casa de meus pais, pois estava a passar fome. Minha filha voltou embora e nós ficamos lá sofrendo aquela humilhação todos os dias, até que saímos para auxiliar uma igreja. Mas o Júlio Freitas não dava trégua, me perseguia sempre. Quando houve o lançamento do livro do Bispo Macedo, Nada a Perder,
eu fui designado a ficar na portaria em Lisboa para carimbar a capa do livro para o Júlio Freitas assinar. Mas com a multidão de pessoas na porta, eu carimbei 3 livros errados, de ponta cabeça. Ele ficou tão bravo que me mandou dar um aviso na hora, que eu iria pagar caro. Fiquei com tanto medo quando recebi a notícia, ali na hora comecei a passar mal, pois todos sabemos o que acontece, né? Depois daquele dia fui mandado para Chelas de novo, só por carimbar um livro errado. Sofri tudo que é humilhação, mas fiquei firme. Recebi de novo uma igreja para auxiliar e lá fiquei um tempo recebendo tão pouco que não tinha condição de me alimentar. Pedi minha família ajuda e eles me deram. Eu entrei em depressão, mesmo sendo auxiliar com mais de 10 anos de pastor. Pedi ao Júlio Freitas para vir ao Brasil resolver problemas familiares, pois minha mãe teve um câncer e minha filha, aí eu não sei o que ele escreve aqui, tinha, ou ele botou um TIM, TIM, que tinha que ser reconhecida, pois quando casei, minha esposa já tinha essa menina, fruto de um casamento anterior, porque a igreja me obrigou a fazer vasectomia. Eu fiz vasectomia com 22 anos, contra a minha vontade. Até hoje sofro, porque foi uma cirurgia feita de maneira errada, que as escuras, numa clínica qualquer. Mas até hoje sofro porque a cirurgia foi mal feita e eu fiquei com sequelas. O Júlio Freitas não me deixou vir ao Brasil e por isso perdi a oportunidade de assumir a menina como minha filha, pois ela se torna maior de idade. Então, após aquele dia, eu passei a ver a igreja como uma organização interessada só em dinheiro e nada mais, pois todo dia ele nos cobrava e não nos ajudava em nada. Até que um dia, numa reunião em Lisboa, na hora da oração, fui obrigado a me defender, pois uma pessoa me agrediu, tentou me enforcar com a minha gravata e eu me defendi. E então foram até o pastor responsável da igreja, dizendo que eu agredi essa pessoa e ela relatou na hora ao Júlio Freitas. Nesse momento, o Júlio Freitas nessa hora, o Júlio Freitas disse: manda esse cara embora, esse perturbado do inferno. Então, naquela noite, eu fui expulso da igreja após 13 anos de pastor, sem nada, só com uma mala de roupas e uma família para cuidar. Sem profissão nem estudos, pois deixei tudo quando entrei na obra. Saí mal, porque quando entrei, tinha um dinheiro guardado que dei para a igreja, e saí sem nada, só com a passagem de volta para o Brasil. Se não fosse a minha família, que eu tanto desprezei por causa da igreja, eu estaria na rua até hoje. Saí frustrado, humilhado, desprezado, endividado, sem onde começar. Fui morar com familiares. Teve um tempo que tentei 2 vezes o suicídio. Uma por enforcamento, mas na hora que eu estava com a corda no pescoço, minha irmã veio com meu cunhado e cortou a corda. Foi por 1 segundo. Outra vez com veneno, me socorreram. Tudo isso porque falaram que quando eu saísse, eu seria amaldiçoado, seria pego pelo diabo, seria perturbado. Então coloquei isso na cabeça. E por isso até hoje, 3 anos após sair, estou perdido e sem direção. Me tornei alcoólatra dentro da igreja. Meu casamento acabou
Minha filha se foi e hoje, por causa da igreja, vivo sem rumo e espera de ajuda. Acho certo o que o Senhor está fazendo, falando tudo isso hoje. Claro, o Senhor tem culpa também nisso tudo, mas ainda bem que abriu os olhos e está ajudando a tantos outros. Fale tudo o que eu escrevi sem corte, bispo, mas peço, não divulgue meu nome, pois eu não tenho força nem condições de ir contra esse império. Que Deus te guarde, e a dona Teresa e o Lucas, pois lembro quando ele chegou em Portugal, uma criancinha que jogava bola comigo. Aí um abraço, bispo Alfredo, sou um ex-pastor que serviu durante anos na obra em Portugal. Bispo, o Senhor me consagrou em Chelas. Eu não tenho nada contra o Senhor, pelo contrário. Te admiro ter coragem de falar tudo isso e dar as caras Nesse momento, estou vendo seus vídeos, tenho acompanhado, só não faço nada para lhe ajudar porque eu não posso, não tenho provas algumas, mas eu queria que o Senhor publicasse minha história. Pega alguns trechos, publique, só não exponha meu nome, mas use tudo o que puder daquilo que eu escrevi, porque, bispo, hoje eu não sei o que fazer da minha vida, porque o Júlio Freitas fez tantas coisas comigo que eu não acredito em nada, nada mais. Uma coisa guardo de bom do Senhor: quando te pedi ajuda, o Senhor não me negou. Me deu dinheiro para vir ao Brasil ver minha família e me deu dinheiro para operar minha esposa. Isso eu guardei dentro de mim. Jamais eu teria algo contra o Senhor. Eu acompanho todo dia, dou um joinha em tudo e compartilho, porque sei que o Senhor quer ajudar. Eu gostaria de dizer para você o que eu disse para esse ex-pastor nesse relato, nessa conversa que eu estou tendo com ele, tentando ajudá-lo espiritualmente. Eu gostaria de dizer para você, como eu disse para ele, nada do que eu faço, dos vídeos que eu tenho gravado, fará sentido se os seus olhos não forem abertos. E se você que um dia saiu dessa instituição não levantar a cabeça e ser melhor do que antes, porque você pode. Eu queria deixar esse relato para você. E mais uma vez dizer que não faço esses vídeos com prazer, não faço esses vídeos com alegria, por vingança, ou por querer justiça, ou por algum benefício econômico, mas sim para repor a verdade e estar em paz com a minha consciência. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê aí o seu ok. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.